mensagem, nós vamos entender que Marta e que Maria, elas tiveram a sensibilidade e a coragem de chamar Jesus. Sabe o que eu fico pensando? É que se fosse alguns crentes por aí, sabe o que diria? Não vamos chamar Jesus coisa nenhuma, porque se ele vier, vamos jogar pedras nele. Mas elas fizeram o contrário. Elas disseram: não, nós vamos chamar sim, porque quando ele ficar sabendo do nosso caso, ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe o que isso significa? É que elas tinham intimidade suficiente, é que elas conheciam Jesus de perto, é que elas conheciam os segredos do coração do amigo Jesus. E sabe o que eu fico pensando? É que a gente corre o sério perigo de viver dentro da igreja 10 anos, 20 anos, 50 anos e não entender e não ter essa intimidade de saber que o nosso amigo Jesus não tem medo de nada, e não entender que ele é todo poderoso, e não ter a sensibilidade de se aproximar da presença dele. Porque o que mais tem é gente religiosa dentro da igreja, que conhece Jesus só de longe, que fala que é crente, se veste como crente, as palavras é de crente, a Bíblia também é de crente, mas não conhece o amigo de perto. Amigo que conhece o amigo, confia, conhece a intimidade, conhece os segredos. Vamos conhecer Jesus mais de perto. Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje tu vai sair mais amigo de Jesus. Quem acredita nisso, levante a mão da glória dele. Mas elas disseram: não, nós vamos chamá-lo, porque a questão aqui não é zelar de Jesus. Aleluia. Porque tem gente que ama tanto Jesus que se tornou religioso, que não conhece um verdadeiro amigo de perto. E elas disseram: não, sem religiosidade, nós vamos chamar Jesus, porque ele é a única saída e nós conhecemos ele de perto. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero me revelar mais de perto para você. Então a Bíblia diz que elas mandam chamar Jesus. E quando Jesus ouve a notícia do lado de lá, Jesus olha para o relógio espiritual, porque ele não trabalha com o relógio da terra, ele trabalha com o relógio do céu. E Jesus olha para os homens e diz: eu não posso ir agora. Mas os homens não entenderam muito aquilo. Quando eles estão virando as costas e dizendo: como é que ele é amigo e não vai visitar o amigo que está enfermo? Marta e Maria não têm tanta certeza que ele iria viajar conosco de volta para Betânia. Quando eles estão pensando isso e indo para ir embora, Jesus chama eles e diz: vocês não vão voltar do jeito que chegaram. Eu não posso, mas a minha palavra pode. Eu não posso ir agora por causa do tempo de Deus, mas a minha promessa já pode ir na frente. Diga para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quem tem uma promessa do amigo Jesus, levante a mão. Os homens, sem entender muita coisa, saem dali levando a palavra de Jesus, a promessa dele. E para resumir, quando eles vão chegando em Betânia, eu posso ver o desespero de Marta e de Maria, gritando e dizendo: cadê o nosso amigo? Por que é que Jesus não veio? Por que é que ele não acompanhou vocês e voltou para a Judéia para visitar o nosso irmão Lázaro? Sabe o que significa? É que elas se frustraram e decepcionaram-se quando viram que Jesus não foi. Mas os homens estão logo acalmando pastor Afonso, dizendo: calma, ele não veio, mas mandou uma promessa. Ele não veio, mas mandou uma palavra. Qual é a palavra? Ele disse que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe o que significa isso? É que Jesus não veio nem na hora e nem do jeito que Marta e Maria quiseram, porque não funciona assim no reino de Deus. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito e na hora que eu quero, mas como o céu projeta. Então elas voltam, contam para o irmão. Agora, uma coisa interessante é que se nós formos pensar que quando elas recebem a promessa, depois de dias Lázaro tenha morrido, isso não vai dar certo, porque a cronologia do texto não vai dar certo o tempo.
Então Lázaro, quando recebeu a promessa de Jesus, não morreu depois de dias, morreu possivelmente depois de horas. Alguém chega até a dizer que quando os homens chegaram falando a promessa, ele já tinha morrido, o que piora mais ainda. O que significa que às vezes nós recebemos uma promessa, e quando nós recebemos uma promessa, nós temos aquele pulo de alegria, e quando pensa que não, daqui a pouco começa a acontecer totalmente contrário, porque Jesus disse, não é para a morte, e ele morreu. Jesus disse, é para a glória de Deus, e o povo estava zombando. Então está acontecendo tudo contrário, e às vezes a gente fica perdido no meio do tempo, perdido dentro da igreja. Tem gente que não consegue dormir direito, tem gente perdendo sono, entrando em depressão, porque a moda agora é até crente entrar em depressão, ficar preocupado, querer desviar, querer entregar cargo. Só que eu vim aqui te dizer, na autoridade de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. E eu vim aqui te dizer, Lázaro morreu, mas a promessa não tinha morrido. A porta pode ter fechado, mas ninguém consegue trancar a porta da promessa. Quem está entendendo isso? Levante a mão da glória para o teu amigo. Você crê em profecia do céu? Você crê? Crê mesmo? Crê na profecia da palavra? Então fica com a mão levantada e recebe essa profecia. Deus te trouxe aqui para te dizer, a enfermidade pode ter aparecido, mas a promessa está de pé. Uma porta pode ter se fechado. Agora eu quero ver o Satanás que fecha a porta da promessa. Deus te trouxe aqui para te dizer, Lázaro pode ter morrido, mas a promessa está viva. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá um abraço nesse irmão e diga para ele, vai ter resposta na hora certa. A resposta vai chegar. O amigo Jesus está te vendo, está no controle, está regendo a tua história, está te contemplando. O amigo Jesus não te perde de vista. E eu vim dar uma notícia para Satanás: sai da frente, Satanás! Quem manda no tempo da terra é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E nesse momento que Lázaro morreu, ela olhou para um, olhou para outro, mas espera aí. Jesus disse que não era para a morte, por que nosso irmão morreu? Jesus disse que Deus ia ser glorificado, porque está todo mundo zombando. Aí sabe o que elas fizeram? Sabe o que elas fizeram? Na dúvida, é melhor enterrar Lázaro e ficar quieto. Porque na dúvida, é melhor você fechar a boca e vir para a igreja orar. Porque ficar batendo com a língua nos dentes, falando mal de um e murmurando de tudo, e reclamando da vida, que a sua vida é a pior, que a sua família é a pior, que seu ministério não decola, que ninguém está te vendo. Para de reclamar! Deus te trouxe aqui para te dizer o que você não está entendendo. Fecha a boca, que eu estou no controle de tudo. Elas disseram, já que a gente não está entendendo, já que a gente não está entendendo, a vida não pode parar. Diga para alguém do seu lado, a vida não para. Diga, a vida não pode parar. Agora escute. Porque nesse momento, como a vida não para, né, pastor? Lázaro morreu dentro de... Mas ela vai deixar dentro de casa o irmão morto? Para daqui a pouco cheirar mal dentro de casa? Para daqui a pouco o corpo entrar em estado de decomposição dentro de casa? Qual é o próximo passo da vida? Enterrar quem morreu. E eu sei que não é fácil enterrar quem morreu. Eu sei que não é fácil engolir seco a porta que fechou. Eu sei que não é fácil chegar dentro de um hospital e o médico dizer, você está com isso ou está com aquilo. Não é fácil. Porque a vida não é fácil ser vivida. A vida é difícil. Teve um poeta que disse que a vida é como uma peça de teatro que não permite ensaio. Ela é surpreendente, ela gira, acontece coisas totalmente contrárias. Acontece coisa boa, acontece coisa ruim. Então, na dúvida, vamos prosseguir. Fechou a porta, levanta a cabeça e vem da glória. Enterra o morreu. Passar depois
siga a vida.